Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro pode estar preparando um movimento que, se confirmado, mostra uma mudança clara de mentalidade no clube. Não é mais aquela busca aleatória por oportunidade, não é mais reação ao que falta dentro de campo. É planejamento, é leitura de elenco e, principalmente, é entender que, para subir de nível de verdade, não basta uma contratação pontual. É preciso atacar mais de um problema ao mesmo tempo. E é exatamente isso que começa a aparecer com os nomes de Fabinho e Júnior Alçouma entrando no radar para a próxima janela. O Cruzeiro, hoje, é um time que tem momentos de bom futebol, tem organização, tem ideias, mas ainda sofre com algo que separa times medianos de times realmente competitivos: constância. E essa constância não vem só de esquema tático, não vem só de treinador. Ela vem de peça, de perfil, de jogador que sustenta o nível ao longo dos jogos, ao longo dos meses, ao longo da temporada. E quando você olha para o meio-campo do Cruzeiro, fica claro que existe uma lacuna em jogos mais físicos, mais intensos, mais disputados. O time, em alguns momentos, perde duelo, perde segunda bola, perde controle. E quando perde controle, o jogo escapa. É exatamente aí que o nome de Fabinho começa a fazer muito sentido. Porque ele não é só um volante marcador. Ele é um jogador de imposição. Um jogador que entra em campo e muda a forma como o adversário joga. Ele ocupa espaço, ele ganha dividida, ele protege a defesa e, mais importante do que isso, ele dá segurança para o restante do time. E isso, dentro de um sistema, muda completamente o comportamento coletivo. O meia joga mais solto. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. O lateral sobe com mais confiança, o time arrisca mais porque sabe que existe alguém protegendo. E existe um detalhe que torna esse tipo de contratação ainda mais interessante: contexto de mercado. Jogador atuando no futebol árabe muitas vezes entra em uma zona de possível negociação. Não porque perdeu qualidade, mas porque o cenário muda. Às vezes o jogador busca competitividade, às vezes o clube aceita negociar, às vezes a oportunidade aparece de forma inesperada. E é nesse tipo de situação que clubes atentos conseguem fazer movimentos inteligentes. Não é sobre contratar um jogador em alta máxima, é sobre identificar o momento certo para agir. Se o Cruzeiro consegue trazer um nome como Fabinho dentro de um modelo viável, o impacto é imediato. Não é aquele jogador que precisa de meses para adaptação tática complexa. Ele entra e resolve uma função clara. E isso é algo que o time precisa: solução rápida em setores específicos. Agora, do outro lado, o nome de Júnior Alçouma mostra que o Cruzeiro não está pensando só no presente. Está pensando em construção. Porque Souma representa um perfil completamente diferente. Jovem, com projeção, com margem de evolução, com características que se encaixam no futebol moderno. E isso é fundamental, porque um elenco competitivo não se monta só com jogadores prontos. Precisa de energia, precisa de intensidade, precisa de peça que cresce ao longo do tempo. O futebol atual exige laterais que participem do jogo ofensivo, que tenham fôlego, que apoiem, que criem superioridade pelos lados. E o Cruzeiro, em alguns momentos, precisa exatamente disso: mais profundidade, mais intensidade, mais presença ofensiva nas laterais. E um jogador jovem tende a oferecer isso com naturalidade. Ele corre mais, ele arrisca mais, ele busca espaço, ele tem fome de se afirmar. E quando você junta esses dois movimentos, começa a aparecer um desenho muito claro. Não é coincidência, é estratégia. De um lado, experiência e estabilidade com Fabinho. Do outro, energia e projeção com Júnior Alçouma. E isso é exatamente o tipo de combinação que constrói elenco forte. Porque futebol não se ganha só com talento, se ganha com equilíbrio. Agora, vamos aprofundar o impacto disso dentro de campo. Com Fabinho, o Cruzeiro ganha controle de jogos sem bola.
ganha capacidade de interromper o adversário, de segurar pressão, de manter o time organizado mesmo em momentos difíceis. Isso reduz a quantidade de situações perigosas contra a defesa. Isso diminui desgaste. Isso mantém o time vivo em jogos complicados. E isso, ao longo de um campeonato, vale muito. Com Son Lan, o impacto é diferente, mas igualmente importante. O time ganha alternativa ofensiva, ganha amplitude, ganha velocidade pelos lados, ganha opção para quebrar linhas defensivas mais fechadas. E isso resolve outro problema recorrente: dificuldade contra times que se fecham. Porque quando você tem lateral que participa, que apoia, que cria jogada, o adversário precisa se preocupar com mais coisas. E quanto mais preocupações, mais espaço aparece. E é exatamente isso que o Cruzeiro precisa: mais formas de atacar, mais formas de competir, mais formas de controlar o jogo. Agora, claro, nenhum movimento é perfeito. Fabinho pode precisar de ajuste de ritmo dependendo do contexto em que está. Son Lan pode precisar de adaptação ao futebol brasileiro, que é intenso, físico, imprevisível. Mas esses são riscos naturais. E quando o retorno potencial é alto, o risco se torna parte do processo. O ponto principal aqui é outro: intenção. O Cruzeiro está mostrando que entende onde precisa melhorar. Está mostrando que não quer depender só de encaixe ocasional. Está mostrando que quer construir algo mais sólido. E isso é o que separa times que reagem de times que planejam. Agora entra a parte mais difícil: executar. Porque identificar nomes é fácil. Difícil é negociar, convencer, fechar. Principalmente quando envolve mercado internacional, concorrência e contexto financeiro. Mas se o Cruzeiro conseguir avançar nesses dois nomes, não é só reforço, é evolução de elenco, é salto de qualidade em pontos específicos, é redução de falhas estruturais. E isso, no fim das contas, é o que transforma a temporada. Porque futebol não é só sobre o jogo bonito, é sobre ganhar jogo. E ganhar jogo, muitas vezes, vem de detalhes. De um desarme no meio, de uma subida pela lateral, de uma peça que encaixa exatamente onde faltava. E talvez o Cruzeiro esteja começando a acertar exatamente isso. E tem um último ponto que amarra tudo isso e que muita gente só percebe quando a temporada já está andando: profundidade de elenco. Porque não basta ter um time titular que funciona, você precisa manter o nível quando mexe, quando roda, quando o calendário aperta. E é exatamente aí que movimentos como Fabinho e Julian Son Lan ganham ainda mais valor. Não é só sobre quem começa jogando, é sobre quem sustenta o time ao longo de meses. E se o Cruzeiro conseguir encaixar essas peças, não só melhora o hoje, mas constrói uma base muito mais forte para não oscilar amanhã, e é isso que, no fim, separa um time competitivo de um time que realmente briga lá em cima. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.